nesse assunto aí de terraplenagem, máquinas e equipamentos, a gente vai para esse último item aqui do que diz respeito à questão de terraplenagem. Mas eu vou falar também, dar uma complementada nesse tópico, falar de custo unitário, serviço de terraplenagem, e a gente depois falar um pouco de drenagem, pelo menos fazer uma síntese geral assim, sobre drenagem, e deve ser um assunto que vocês também devem ter conhecimento, informações de disciplina lá na própria hidráulica. Mas hoje, agora, nesse momento, a gente, nessa primeira etapa, nós vamos falar de custo unitário em serviços de terraplenagem. Nesse slide, a gente vai apresentar a questão da estrutura de custos, né, de obra, e tem um material que eu havia passado de novo ciclo, que lá tem umas modificações em relação a esse ciclo 2 aqui. Mas o ciclo 2, que vinha sendo utilizado, serve como base, como fundamento para a leitura do manual, aquele manual que eu passei para o Jair para passar para vocês. E vocês, com esse material, e mesmo com o caderno lá do ciclo 2 de 2003, dá para depois perceber quais são as mudanças que ocorreram no novo ciclo. Eu vou tecer considerações aqui sobre esses tópicos. E mudanças já haviam, antes mesmo desse novo ciclo, já haviam feitas algumas mudanças, inclusive em 2007, o Tribunal de Contas da União já faz uma modificação aqui no custo, nesse custo da administração local. Mas vamos abordar agora como é que é essa metodologia do DENIT no que diz respeito à questão do ciclo. Ele considera custos diretos dos serviços, os custos de administração local, mobilização e desmobilização, canteiro e acampamento eventuais, despesas financeiras, administração central, margem, impostos sobre o faturamento, né? E depois a gente vai abordar aí a questão de venda, preço de venda. Porque há uma diferença. O preço de venda é quando você contabilizou todos os teus custos diretos dos serviços, gerou as quantidades, tem um valor unitário, que é onde a gente vai chegar, tem um valor unitário daquele serviço, e aí multiplica por um BDI. Esse BDI, o DENIT, ele chama de LDI. E PDI, que é benefício de despesas indiretas, e o LDI seria lucro, né? Ele coloca lucro e despesas indiretas. No caso dos custos diretos, está discriminado mais adiante, mas eu já vou me antecipar, ele aborda o que é o serviço realizado. Então, é o custo do serviço. No custo de administração local, o que é levado em consideração? Que a obra, principalmente obras de infraestrutura, que são de grande vulto, muitas vezes, e um custo elevado, o que ocorre? Você precisa montar um escritório dentro do canteiro. Então, naquele escritório é onde ocorre a administração local. E essa administração, antes, os custos dessa administração, antes ela entrava no BDI ou LDI. Agora, vou mostrar adiante o acórdão do TCU, ele modifica isso jogando para dentro da planilha de custos diretos. É como lá no BDI você teria simplesmente, as construtoras, as empreiteiras faziam os cálculos e colocavam aquele valor lá dentro. E não era aberto, assim, os dados não eram todos discriminados. Agora, o que ocorre? Com a ida dessas informações para os custos diretos, a planilha foi aberta e você tem que dizer quanto é o gasto realmente que ocorre na administração local. No que diz respeito à questão de mobilização e desmobilização, tem a ver diretamente com como o nome sugere, mobilizar equipamentos. Ou seja, os equipamentos estão em outra obra ou estão no pátio da construtora. E esses equipamentos eles são transportados através de veículos especiais, caminhões preparados para esse transporte e levados do pátio ou de outras obras para essa obra que vai ser dado o início. E esses equipamentos, obviamente, estão associados
a relação de equipamentos que foram propostos na própria proposta de concorrência, da concorrência. A desmobilização, o que ocorre? É o contrário. Eu vou agora, por exemplo, findou a obra, eu vou tirar aqueles equipamentos e tem custo para isso. Eles vão ser transportados através desses veículos. Então, novamente, eles vão sair daí e ser levados para o pátio da empresa ou para outras obras. Isso esse custo é contabilizado. O custo da desmobilização, no caso, vai ser contabilizado. E vai entrar também nesse rol dos custos. O canteiro e acampamento. Canteiro e acampamento também. Você pode ter obra que o canteiro é pequeno, mas você pode ter uma obra que o canteiro é grande. Por exemplo, uma obra de uma barragem. Eu tive a oportunidade de morar num canteiro dessa natureza, na construção de uma... que foi usado esse canteiro para a construção de uma hidrelétrica, no caso a de Ilha Solteira, que é uma obra grande entre o São Paulo e o Rio, desculpa, entre São Paulo e o Mato Grosso do Sul, e foi construída uma cidade. Essa cidade, terminada a obra, ela iria ser destruída, mas virou uma cidade, que é chamada hoje uma cidade de Ilha Solteira. Eu tive a oportunidade de morar muitos anos lá. E desse projeto surgiu também o laboratório da CESP, que é talvez o maior laboratório aqui da América Latina nessa área de projetos de construção de barragens e controle de barragens. E lá era gigantesco. Você tinha residências, casas para o pessoal formado, engenheiros, advogados do outro, o pessoal de nível superior, em 5 níveis, caso nível 5, 6, caso nível 4, nível 3, nível 2, que eles construíram em função do funcionário, né, que eles segregaram aí, não deixa de ser uma segregação, mas colocavam essa estrutura toda para atender ao peão, do peão ao profissional formado. Um clube, né, para cada um desses grupos também, para dar uma assistência, porque de qualquer maneira as pessoas vão ficar isoladas ali e ter de qualquer maneira, um certo conforto para se viver, não num acampamento sem nenhuma estrutura. É uma estrutura, observar assim, bastante gigantesca, e eu acho que muitas cidades não possuem. Muito bem, então isso aí tem a ver com o canteiro. Ele pode ter essa dimensão que eu coloquei agora, mas também pode ser um canteiro mais simples. Como eu também tive a oportunidade, no início da minha carreira, um pouco antes de participar desse outro trabalho, eu estive trabalhando num canteiro que era pequeno. Foi um trecho que eu estava construindo entre a BR a Transamazônica, no trecho na Paraíba, 220, se não me engano, 230, BR-230, que ligava também PBPE, que ligava uma rodovia estadual, ligando até a divisa com o estado de Pernambuco, que passava por uma cidade chamada Teixeira, que fica perto de Patos, na Paraíba. E esse trecho, ele tem um trecho de vale e tinha um trecho de serra. E para mim, no início da minha carreira, foi muito importante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alargamento de pontes, tinham muitas pontes para serem feitas, sistema de britagem, tinha trecho no vale, tinha aterro barragem, construção na serra, em situações as mais diferentes. Para mim foi uma experiência muito boa, porque eu ali tive uma obra como um laboratório de vários tipos de serviços em situações distintas. Trabalhar no vale, na serra, foi muito bom. Até mesmo que me despertou para trabalhar essa questão da... Depois eu trabalhei em outras obras, fora, em São Paulo, em outros lugares, mas essa me despertou para essa questão dos equipamentos. Eu, muito jovem e preocupado com todo esse controle de equipamentos, isso serviu muito bom, foi muito bom para embasar essa minha curiosidade. Eu tinha uma curiosidade grande e tentar embasar esses conhecimentos voltados para essa questão de equipamentos terraplanantes. E essa área, e consolidar alguns conhecimentos também nessa área de construção de infraestrutura.
Muito bem. E, fora isso, tem aí também os eventuais, que a gente vai ver, que eventuais, como o nome sugere, é eventual. Aquilo que pode ocorrer e que você tem que ter um recurso, né, que coloca ali disponível, porque caso venha ocorrer algo, você tem recurso para esses eventuais. As despesas financeiras também elas vão estar associadas ao fato de, como eu falei em aulas anteriores, por exemplo, o empreiteiro ele paga, ele tem que pagar para acontecer ali, para construir, para pagar os seus funcionários. Ele precisa ter um recurso inicial, porque ele só recebe depois. E muitas vezes, se ele não tiver esse dinheiro, ele vai ter que buscar no mercado financeiro, vai para o banco, e obviamente isso aí tem um custo. Se esse custo for maior do que o que ele vai receber, ele aplicou e do que ele vai receber, aí é complicado. Então ele tem que ter esse balanço aí para ver as suas despesas financeiras, esse capital que ele está pegando para poder investir, se for necessário, e como é que ele vai fazer esse pagamento, esse equilíbrio entre o que ele recebe e o que ele vai ter que pagar, para não ter prejuízos. Outra questão é a administração central, porque a administração central diz respeito ao escritório da construtora em si, da empreiteira. E esse escritório não é localizado na obra mesmo. Ele está lá numa cidade, pode ser até distante, em outro estado, e tem o seu corpo de funcionários fixos que são remunerados pelos diversos serviços administrados pelas administrações locais, ou seja, as obras. E essas obras rateiam assim, determinada quantidade de recursos para manter essa administração central. Então, se uma empresa ela começa a ter poucas obras, vai enxugando essa sua captação de recursos, consequentemente isso vai afetar a administração central. E se a administração central for muito grande e tiver um gasto muito grande, ela, em função do que ela recebe pelas obras, ela não vai ter condição de manter. E mesmo que ele tenha um dinheiro guardado ou aplicado, ele vai ser consumido sem que haja esse dinheiro se multiplique, a não ser que tenha no mercado financeiro aplicação e tenha um rendimento acima das despesas que são efetuadas, porque do contrário ele vai terminar consumindo capital disponível. Então, necessitando aí de um enxugamento da própria empresa. Isso aí tem todo um aspecto também, que não deixa de ser financeiro, observado pela parte de administradores e economistas, né, ou engenheiros que cuidam da parte financeira. Mas depois também adiante a gente fala sobre isso. E impostos sobre o faturamento, né, que também a gente vai mostrar quais são esses impostos. E, por fim, o preço de venda, que é nada mais, nada menos do que quando você compõe aquela planilha, você tem quantidades e tem unidades ali. E eu preciso saber quanto custa cada unidade, ou seja, aquele serviço, qual é o custo unitário daquele serviço. Se eu estou realizando metros cúbicos, quanto custa realizar naquele serviço 1 metro cúbico? E aí vou multiplicar pela quantidade de metros cúbicos que são executados e tenho o valor do custo total para executar vários metros cúbicos. E nisso eu vou ter o custo. Como é que entra o preço? Eu pegar o LDI ou o BDI e multiplicar por cada um desses itens, eu vou ter, que seria um só valor, eu vou ter o resultado que seria o preço da obra. Que seria o preço de venda, é aquilo que eu coloco, né, eu coloco o BDI em cima do custo e teria o preço de venda do produto. Nessa estrutura de custos ainda, só recapitulando aí, o custo direto dos serviços ele é a soma dos custos dos insumos. Então, aqui você só cobra o que está realizando. Então, equipamentos, materiais e mão de obra para a execução do serviço. Isso aí vai estar associado aos custos diretos. Mas dos serviços, onde, para você realizar aquele serviço, você vai precisar desses 3 insumos: equipamentos, materiais e mão de obra. E vale ressaltar que em construção pesada, equipamento, diferentemente da construção civil, onde a mão de obra tem um peso, aqui os equipamentos têm um peso maior. A mão de obra, se olhar, ela é percentualmente muito mais baixa do que o que tem
gastos em cima de equipamento. Os equipamentos são muito pesados, são muito caros. Então, ele tem uma influência maior. E, no caso aí, a gente está falando da soma dos custos, dos insumos, esses três, para a execução da obra, né? Obviamente, contando serviço a serviço. O custo da administração local, eu já falei, custos locais não diretamente relacionados com os itens da planilha. Exemplo, setor pessoal, seguros, despesas diversas, etc. Isso aí você não tem um item quando a gente vai preencher que seja encargos, seguro, despesas, né? Mas aí tem uma observação que em 2007, pontuando aí esse acórdão, no item 9.1.2, os itens administração, o TCU ele já tem um acórdão aí de plenário, ou seja, foi consolidado, né, através desse acórdão 325 de 2007, com decisão em plenário, onde os itens da administração local, instalação de canteiro e acampamento, e mobilização e desmobilização, visando a maior transparência, porque ele antes constava lá do BDI, ou LDI, devem constar na planilha orçamentária e não no LDI. Então eles tiraram do LDI porque no LDI, como eu falei anteriormente, você tinha aquele valor. E aí, como é que esses números chegaram aí? Quando você joga na planilha, então eu começo a perceber, ó, tem pessoal, tem as instalações físicas, quais são os itens, o que vai ser feito lá na administração, quantas pessoas, então você quantifica, termina quantificando. E isso leva também em consideração a questão da instalação do canteiro. Eu poderia dizer, está lá no LDI ou no BDI um determinado valor para ser gasto nisso. Aqui não, começo a descrever item por item, como é que vai ser feito a construção desse canteiro, não é? E os produtos que vão ser usados lá, quem vai trabalhar, tudo, e você termina conseguindo ficar mais claro. Por outro lado, tem também a questão da mobilização e desmobilização, porque aí você vai quantificar. Vai sair de onde? Do pátio, os custos vão sair do pátio, não importa se está em outra obra, mas você definiu um valor lá, transportar o equipamento do pátio da empresa para a obra. E vai variar em função de onde é a obra, né? E você cobrar isso, tanto para levar para a obra, como para retornar para o pátio da construtora. E isso aí, como foi colocado, visava tornar mais transparente no seu número. É um valor que foi disponibilizado para isso. Justifica? E aqui na planilha, esses números eles ficam explicitados, sem provocar nenhum questionamento, porque eles estão lá, né? Constando dessa planilha orçamentária. A mobilização e desmobilização, são custos com transporte, como nós já falamos, dos recursos humanos, ou também instalações e equipamentos para o local da obra. Okay? É a infraestrutura lá das instalações, essa base aí para que possa funcionar o canteiro, a própria obra. E também ele envolve, você mobiliza pessoas, você está trazendo também gente, você está trazendo também equipamentos. Então isso aí faz parte dessa mobilização. Canteiro e acampamento, né? O que envolveria, no caso, nos custos, seria o custo de construção das edificações. Aquele exemplo que eu falei inicialmente, de você estar construindo uma barragem, uma hidrelétrica, aliás, não. E nessa hidrelétrica você instala um canteiro, e um canteiro mais elaborado, com edificações mais residências, prédios, escolas, e edificações as mais diversas, você tem como fazer quantificar isso, porque o que você está construindo uma cidade. E aí vai um pouco além, porque nós estamos tratando de construção de infraestrutura, mas também de construção civil. E nós vamos ver que, depois eu vou falar aí em dois referências de custo, que um é usado para a construção civil, o outro é usado para a construção pesada, no caso, infraestrutura. E esse custo de construção das edificações das suas instalações, de pessoal e obra, né, arruamento, caminho de serviço,
toda a infraestrutura que está sendo montada, você pode levantar os custos e justificá-los. Os eventuais, como eu falei, são despesas não previstas. É uma porcentagem sobre o custo. Isso aí, existe indicativos de percentual, vamos dizer, sobre esse custo total, por exemplo, de quanto seria o contabilizado aí eventuais. Despesas financeiras, elas vão resultar aí da necessidade de financiamento da obra por parte do executor. Eu já falei sobre isso, que seria aquele caso de pegar dinheiro emprestado, porque ele não tem caixa naquele momento, ou então está aplicado e vai buscar de outra forma. E precisa também ter um balanço desse empréstimo para não ter prejuízo, receber menos do que vai depois ter que pagar e entrar no prejuízo. A administração central, também já falei, ela é remunerada através das obras que estão sendo foram contratadas pela construtora. A margem é uma remuneração dos fatores de produção do executor. Então, é como uma forma de incentivo aí, né? A remuneração dos fatores de produção. E os impostos, né, que também não deixa de ser uma forma da empresa pagar ao Estado, ela remunera ela paga esses impostos sobre o faturamento da obra em cima do serviço que ela executa. Então, em cima disso, nós temos o ISS, tem PIS e tem COFINS. Os custos diretos e custos indiretos. Né? Os custos diretos, eles são requeridos aí, por exemplo, cotações específicas e constam da planilha, porque elas estão dos itens das planilhas, ou da planilha, porque ela é o que é executado. E os custos indiretos, eles vão integrar o LDI, no caso do TCU, lucros e despesas indiretas. E, portanto, ele é rateado sobre os custos diretos. O que seria isso? É aquilo que eu falei. Você tem cada custo unitário desse, vezes o BDI, eu tenho, por exemplo, poderia pegar o custo unitário e aplicar, vamos dizer que o BDI fosse 20%, aplicar 20%. Mas aí eu tenho que aplicar 20% em cada item, porque o BDI é da obra como um todo. Existe uma certa distorção num item, que é o item de ligante betuminoso, o asfalto, né? Que o governo taxa um valor de BDI em cima da atividade do serviço usando o ligante, o asfalto, e já com um valor fixo. Quer dizer, eu pegaria cada item da planilha e multiplicaria por um valor de BDI, mas aquele item associado o asfalto, ele tem um valor de BDI diferenciado. Quer dizer, existe uma certa distorção aí, pelo menos no conceito do BDI. Mas como não é foco do nosso... Eu tenho até um curso sobre isso, mas como não é foco da nossa abordagem, entenda-se que o BDI vai ser sobre cada um desses itens do custo direto. Distinção aí, o que a gente quer dizer? Simplificação para a composição do preço, não diz muito aqui não. Fiscalização e medição em separado, né? Fiscalização poderia colocar, mas aqui distorce um pouco dessa questão de custo. Eu vou abstrair desse item de distinção, que eu acho que tem necessidade agora de falar. Muito bem, o lucro e despesas indiretas. O LDI, né, ele não contempla instalação e mobilização, como a gente já falou, por conta também da lei número 8666, de 93, no artigo 40, ela trata disso. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá e deem uma olhada, esse material já está disponível aí para vocês. O valor fixo é obrigatório sobre o PV, que é o preço de venda. Então, o PIS, no caso, e COFINS, eles teriam um valor fixo obrigatório aí de 0,65% sobre o preço de venda e 3% sobre o preço de venda. Os tributos e outras despesas com pequena variação seria o ISS de 2% a 5% sobre o PV. O DENIT já coloca 3,5%, diz, ó, o valor a ser, o percentual a ser observado é de 3,5%.
A administração central, se você tem o custo direto total, esse CD, eu tenho, que é o custo de todos os serviços, eu tenho, vamos dizer, 1,5% desse custo total poderia ser o valor atribuído para a administração central. E veja que essa administração central ela tem a ver com aquele rateio das obras, né, para custear a administração central. Mas para a obra em especial, era como que o DENIT dissesse, olha, você, do custo total aqui, de direto total, você tem 1,5%, que estaria associado ao item administração central. Administração central por quê? Porque ela não participa, ela participa da obra indiretamente, porque está lá cuidando, gerenciando, mas à distância. Quem cuida diretamente da obra é o canteiro central, é a administração local. Canteiro central não, canteiro de obra, né? Ou seja, a administração local. E eventuais, como nós colocamos, entre o DENIT, ele é zero aí, mas em geral poderia ser, vamos dizer, entre 0% a 5% do custo, dos custos diretos totais. Tributos e outras despesas com pequena variação, né? Custo financeiro, Selic, né? Seria, vamos dizer, você pegar o preço de venda menos a margem aí ela varia, seria, vamos dizer, de 5% do preço de venda mais o IRPJ, que IRPJ é o Imposto sobre Renda de Pessoa Jurídica, mais o CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso aí está associado ao empreendimento. Então, teria essa margem, né, que nós deixamos para falar agora, representada em números aqui, como está sendo mostrado, em valores aqui, como está sendo mostrado. Então, o valor percentual, de acordo com o tipo de obra, por exemplo, a administração local teria em torno de 2,5% poderia ser um custo de 2,5% do custo direto total. O canteiro e acampamento, ele vai variar. E acredito que SINAP vocês devam conhecer, porque é um referencial de custo da Caixa Econômica que é usado para a construção civil. Mas por que? No DENIT usa o ciclo. Por que vai usar a SINAP? Porque as indicações de custos associados à construção civil, elas estão melhor, ou tem muito mais informação do SINAP da Caixa Econômica. E aí o canteiro e o acampamento, como envolve muita construção civil, obviamente que se lança a mão do SINAP para se ter os valores aí associados aos serviços nessa área de canteiro e acampamento. Isso muito mais para obras que são financiadas pela Caixa Econômica ou pelo governo federal. Em geral, a referência utilizada seria o SINAP. Como, no caso, o financiamento de obras de construção pesada, de estrutura rodoviária, com participação do DENIT, aí é um financiamento do governo federal, o ciclo é uma referência. Apesar de ter no Ceará, por exemplo, e em outros estados, os seus, a CEINFRA, por exemplo, ter os seus modelos aí, que não deixa de ser um modelo variante aí do próprio ciclo. São as planilhas de produção aí, de custos do próprio governo do estado do Ceará, ela é uma derivação do próprio ciclo. Mobilização e desmobilização é variável, e aí também pode ser consultado no próprio DENIT para ver o que justificaria os custos dessa mobilização e dessa desmobilização. Nos custos diretos e preço de venda, nós teríamos essas duas equações, expressões aí. O CD, que seria, se nós observarmos aqui, CD, custo direto total, ele é o custo direto dos serviços, ou seja, serviço a serviço, mais esses dois itens, que é o H e o I. H é canteiro e acampamento, mais quem? Mobilização e desmobilização. Lembra que esses estavam lá antes no BDI, ou LDI, agora foram lá para a planilha, depois daquele acórdão do Tribunal de Contas da União. E com essas informações, porque a partir do CD eu tenho, que são os custos diretos realizados, eu vou ter aqui o PV, que é o preço de venda.
né, como vocês veem aqui. E ele é o CD, que é esse outro item anterior, CD, que é o custo direto total, mais os itens A, B, D, E, F. O C, porque o CPMF foi cortado, antes tinha o CPMF, e foi cortado, e ficam sempre aí os ministros, muitas vezes, quando querem mais dinheiro, ficam sempre mais recursos, né, para utilizar, eles ficam sempre jogando uma ideia de se ter nova CPMF, a gente ouve muito noticiário disso. E aqui o A é o PIS, o B é COFINS, o C seria o CPMF, que ainda bem que está fora, o D, o ISS, é administração central e local, o F, custos financeiros, e o G, são a margem, né, que a gente viu lá também, que engloba aqueles itens de IRPG, né, que seria o Imposto sobre Renda e Pessoa Jurídica, e o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, ele entraria aqui nessa composição do preço de venda do serviço. Ou seja, é como que aquela rodovia que está sendo construída, ela tivesse o preço de venda dela, se fosse um produto a ser vendido, que não é o caso, porque quando você faz investimento de Estado dessa natureza, ele é um investimento a sua análise é econômica, né? O seu interesse é econômico, não é financeiro, porque ele não vai vender aquele produto que foi construído. O retorno é muito mais econômico, porque aquela estrada, aquela rodovia, ela vai provocar, vai gerar um desenvolvimento local, vai criar um novo tipo de captação, de serviço, de atividade que o Estado vai receber de outra forma, através, vamos dizer, do crescimento daquela região, vai haver uma produção, aquela geração de riquezas, ela vai terminar gerando impostos e, de uma outra forma, o Estado também beneficiado nesse sentido de ter um retorno através dos impostos para poder reaplicar, porque o Estado não tem que existir por si só, né? Mas tem essa arrecadação, obviamente para o benefício da coletividade, da sociedade e para o benefício pessoal, que muitas vezes a gente termina esquecendo que os nossos gestores, os políticos e os nossos representantes estão lá para melhorar a qualidade da vida de todos os cidadãos, sem diferença, sem distinção nenhuma. E no caso da composição do LDI, né, tem lucros e despesas indiretas, nós temos essa relação aqui entre o fator de LDI, o preço de venda dividido pelos custos diretos, né, e uma representação também percentual que é dada por essa expressão em porcentagem. Essa aqui abaixo. A composição, o que ela tem? Tem itens de valor percentual fixo e obrigatório. No caso, ali é uma incidência, uma porcentagem sobre o preço de venda e a outra sobre o custo direto total. E como esses primeiros, o A, B, C, aqui, A, B, né, o C não, são itens legislados, né, que tem uma cobrança regulamentada. Inclusive aqui embaixo tem, ó, por exemplo, lá no rodapé, PIS, COFINS, IRPJ e CSL, né, tem todo um regramento jurídico aí para ser datado de 12 de março de 2003 e regulamenta esse processo de cobrança aí. No caso aqui, por exemplo, esse aqui são itens de valor percentual fixo e obrigatório. Já no segundo caso, a gente tem itens de valor percentual variável com o tipo da obra e serviço. Então, em função do tipo de obra aqui, você tem variação nesses itens. No caso, o ISS, a administração, os custos financeiros e margem, né, estão aqui representados através desses indicadores aqui. O LDI, né, que seria custos diretos e preço de venda.
nós temos o LDI, né, e temos que seria a incidência sobre os valores do custo direto, e temos o custo direto, ou seja, quando eu incido o LDI sobre os custos diretos, eu vou ter o preço de venda, no caso. E margem, né, também tem valores sobre, que são indicados sobre o PV, em porcentagem, e sobre os custos diretos, que poderiam ser utilizados. É como que eu chegasse e dissesse, a margem sobre o preço de venda é 7,20%, ou a margem sobre o custo direto seria de 8,92%. Qual seria o lucro aí sobre o PV e sobre o CD, né? Então, é mais um indicativo aqui do DENIT, aqui nessa fonte de 2003, que é o manual de custos dele. Com relação aos custos unitários dos serviços, eles, né, a metodologia, ou a forma, é utilizar equipes mecânico-patrulha. Patrulha nós já vimos que é um agrupamento de equipamentos para realizar serviço. Então, seria a equipe mecânico-patrulha, grupo de equipamentos de diferentes tipos que trabalham em conjunto. E a gente vai, eu vou mostrar as planilhas, e nas planilhas a gente vai ver que a gente vai agrupando para os serviços. Por exemplo, se eu vou fazer um serviço de escavação, carga e transporte de material de primeira categoria usando uma escavadeira e um caminhão, quais são os equipamentos envolvidos? A equipe mecânica ou patrulha vai ser uma escavadeira e caminhões. E não um, mas vários, pode ser mais caminhões. Então, essa é que é a patrulha, esse é que é o grupo de equipamentos. E aí você vai, eu vou mostrar a planilha e a gente vai fazendo a composição usando esses equipamentos associados ao tipo de serviço. A outra questão a ser abordada é a questão da otimização do equilíbrio da equipe, né? Existem várias combinações possíveis. Inclusive, tem até um trabalho de dissertação que a gente orientou, que até de um rapaz que era um ex-aluno da UFC e trabalhou também no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, depois foi para o próprio DENIT, e hoje trabalha no engenheiro lá no DENIT, analista lá no DENIT. E a gente trabalhou combinação de equipamentos, de vários equipamentos. Tem até uma dissertação interessante sobre isso, que é trabalhar a escolha de equipamentos e ver as suas possíveis combinações para o processo de produção. Então, essas combinações, várias combinações, são importantes, porque você vai pegar uma escavadeira, ela é pequena para você carregar um determinado veículo. Você observar a questão do peso, estou movimentando o braço lá da concha, onde tem a concha, e desloco demais, aquela carga, a densidade daquele material, se for maior, ele pode tombar. Então, aspectos os mais variados são importantes serem observados. Tecnologias diferentes, e principalmente depois com a evolução dos equipamentos, e hoje também, a experiência do profissional, seja o que controla, seja o que opera, isso é importante. E tudo isso vai gerando vai afetar, vamos dizer, esse processo de otimização. E afetar também no rendimento dos trabalhos. Aqui tem a ver diretamente com... Tudo isso vai afetar, por exemplo, se eu tenho o rendimento, esse meu rendimento vai ser função, como nós já vimos, através daquelas equações, que, por exemplo, rendimento, produção horária, metros cúbicos por hora, por exemplo, de equipamento, eu tenho fatores que seriam o volume, multiplicado pelo fator de conversão de material sai do corte para o solto, e multiplicado pela eficiência, que é o que ele trabalha realmente na hora, dividido pelo tempo de ciclo dele. Quer dizer, se esse tempo de ciclo ele aumenta demais, eu estou caindo o rendimento. Então, e isso tem a ver com o quê? Vários aspectos que a gente pode observar. Podem ser observados na operação. E é preferível que se antecipe isso para que você não corra o risco de ter problema no processo de construção, porque se houver qualquer gasto a mais que você faça, você vai ter despesas que poderiam ter sido planejadas adequadamente, os serviços poderiam ter sido planejados adequadamente, e
você vai ter prejuízo fazendo serviços, porque você só vai receber uma vez e vai gastar duas. Eu já até comentei isso. E isso, observe, em relação à produção, tem uma preocupação muito grande que é em relação à hora. Não está dividindo o rendimento pelo tempo, então se aumenta aquele tempo, eu tenho baixa de rendimento. Então, ou também horas improdutivas, que isso é que é o problema. Um equipamento, mesmo que a operação não seja tão eficiente, porque você pode até melhorar a eficiência do próprio operador, né? Treinando, nós já comentamos isso também. Mas a hora produtiva ou operativa, o que é? É aquele tempo que ele realmente trabalha. Se ele passa muito mais tempo parado, você tem prejuízo, porque aquele teu tempo de serviço vai aumentar e você vai baixar o seu rendimento. Ou então, se o seu equipamento não trabalha em 60 minutos, ele só trabalha 10, você tem um prejuízo aí de 50 minutos. Por quê? Um exemplo. Pode ter quebrado a máquina, pode ter uma série de outras questões que podem ser observadas. Mas a hora operativa, o que tem? O equipamento ele está operando normalmente, sujeito às restrições que são levadas em conta quando se aplica o fator eficiência. Custo horário de depreciação, operação, manutenção e mão de obra. Ele está operando, então esses custos estão envolvidos. Já quando a hora é improdutiva, o que ocorre? O equipamento parado com o motor desligado, aguardando que o equipamento que comanda a equipe permita ele operar. Nós vamos ver o que é esse equipamento que comanda a equipe. Eu vou mostrar nas tabelas o que isso significa. Porque eu posso ter um equipamento trabalhando num grupo, numa patrulha, que um deles tem uma produção muito maior do que o que controla, mas isso não significa dizer que a produção vai ser aquela daquele equipamento, mas sim daquele que controla. E nesse caso aqui, por exemplo, horas improdutivas, o que eu tenho? Se o equipamento está parado sem operar, eu tenho custo horário de mão de obra. Porque se ele estiver parado, não está funcionando. Então eu não tenho gasto com ele, mas também eu não tenho ganhos. Porque se ele está parado, é improdutivo, ele tem um custo. E quanto mais tempo ele está parado, ele tem aquele custo sem produzir. Aqui são equações por exemplo, de utilização produtiva, que é a equipe, você dividir a equipe, custo útil, né, produtivo, é a equipe sobre o equipamento que está controlando, né? E a utilização improdutiva é a diferença disso. O custo de utilização improdutiva seria 1 menos o custo da produtiva. Chuvas. Nesse caso, as produções adotadas não contemplam a ocorrência de condições climáticas desfavoráveis às quais influenciam, em função da frequência e intensidade, de modo específico, cada tipo de serviço. Considerar na elaboração do orçamento de um projeto final de engenharia. Isso aqui, o ciclo novo, né, o outro, ele já começa a considerar nos cálculos das planilhas esse fator de chuva. Coisa que não apesar de não se trabalhar em chuva, né, em tempo de chuva, porque em construção fica meio complicado você fazer isso. Mas vocês olhando as planilhas, dá para entender o que é que foi mudado nesse sentido aí de chuva. Isso vai associar a questão da região, condições climáticas das regiões. Muito bem. No custo unitário dos serviços, nós temos fatores que são importantes. E principalmente quando a gente pega esses manuais de referência, eles têm os fatores, fator de correção, que seria o fator de eficiência. Esse fator de eficiência é aquele lá que a gente já conhece. É a relação entre o tempo trabalhado na hora dividido por 60 minutos, que é a hora. E ele está associado aqui a deslocamentos, a preparação e manutenção, porque ele reduz em função desses aspectos. É um equipamento de um ponto para outro, está sendo reparado, tem manutenção, o operador tem uma necessidade fisiológica, precisou sair do equipamento, então são situações que podem ocorrer, e isso vai reduzir essa hora. Então, o que o órgão faz? Ele termina adotando valores para isso. Ou seja, em função de quê? Por exemplo, fator de conversão. O que é o fator de conversão? Lembre quando a gente tem lá o R, em metros cúbicos por hora, vai ser igual a Q, que é a capacidade do veículo, multiplicado por F, que é o fator de conversão, vezes o E,
que seria esse fator de eficiência, dividido por T, que é o tempo de ciclo. O F, o φ1, né? Ele é, φ índice 1, ele é a relação, a variação que existe entre corte e solto. Então, o volume que está no corte, quando ele é escavado e vai para o veículo de transporte, ele aumenta. Então, ali, o fator de conversão, ele é a relação entre o primeiro pelo segundo. Né? Ou seja, ele, primeiro que eu me refiro aqui, o material no corte, por ele solto. E aí, o que o órgão faz? Simplifica. Ele pega todos os materiais ditos de primeira categoria e diz que o fator de correção é igual a 1 dividido por 1,3. Ou seja, é como que ele dissesse que tem um fator de um para o outro é de 30%. No caso, por quê? Ele está adotando que tem, vamos dizer, um aumento de 30%, e no caso primeira categoria. E para todo material de primeira categoria ele vai considerar isso. Então o que vai interessar é esse fator de 0,77. Ele vai dizer que todo material de primeira categoria o fator de conversão é de 0,77. Ele está simplificando. É o que foi dito lá anteriormente aqui, quando se fala de simplificação, né? Tem um ponto aqui, eu não me recordo onde foi, mas falou de simplificação. Já no material de segunda categoria, que é aquele material onde você tem mais dificuldade de trabalhar, ele tem um fator de 0,72 de conversão. E no de terceira categoria, que seriam rochas, você tem um fator de 0,57 aqui. Então, por exemplo, material primeira categoria, eu estou usando fator de conversão 0,77, segundo o DENIT. Material de segunda categoria, 0,72, fator de conversão. Material de terceira, 0,57. O fator de carga, o que é? Aqui também está associado à trabalhabilidade, né? Porque quando diz material de primeira categoria, não é uma classificação, mas, como nós já falamos, não é geotécnica. É uma classificação de trabalhabilidade daquele material. A possibilidade de você operar os equipamentos com aqueles materiais. No fator de carga, o que é que nós temos? Temos uma relação entre a capacidade efetiva do equipamento e a sua capacidade nominal. Também uma relação que é usada, por exemplo, no material de primeira categoria, 0,9, de segunda, 0,8, e no material de terceira, 0,7. Muito bem. Então, isso aqui entra quando... Aí sim, nessas planilhas, aqui vão ser usadas. Por exemplo, esse código do DENIT é um código, no caso do ciclo 2, associado a esse serviço. É o serviço de escavar, carregar e transportar o quê? Material de primeira categoria. Que operação é essa? Um DMT de 50 metros. Ele está usando um trator de esteira com essa potência que está aqui. Com lâmina. Trator de lâmina, né? De esteira com lâmina aqui, com essa potência de 228 kW. E o que ele tem? Por exemplo, quando eu estou trabalhando numa equipe maior, ele está considerando aqui só isso, o transporte desse equipamento. Mas eu poderia ter outros equipamentos aqui, que é a patrulha. A patrulha aqui é só esse equipamento. E como é que isso ocorre? Ele tem aqui algumas variáveis que são mais gerais, porque tem vários equipamentos, vários serviços que vão usar algumas dessas variáveis intervenientes. No caso desse equipamento, e a gente vai olhar depois outro, são diferentes. Ele não usa afastamento, porque isso aqui é usado para fogo, ou seja, para você sair fazendo furos e para colocar explosivos. Isso é outro serviço. Tem até um exemplo aqui só para mostrar que outras variáveis intervenientes elas também são utilizadas. Então, nesse caso, o que nós temos? A capacidade do trator em metros cúbicos, que é de 8,7. É aquilo que tem na lâmina, na frente da lâmina, aquele volume lá. A distância que ele está operando aí de 25 metros. Ele tem um espaçamento, aqui é também para a questão de explosivos, e espessura, compactação de camadas, para trabalhar em camadas. Aí tem o fator de carga. O fator de carga nós acabamos de falar? O material qual é? Primeira categoria aqui, qual o fator de carga? Fator de carga, material primeira categoria, 0,90. Vamos ver se está certo. 0,90. Está aqui o fator de carga. Fator de conversão. Fator de conversão, o que é que significa? Fator de conversão significa que eu vou sair do
corte, relação entre corte e aterro. E solto, desculpa. Material do transporte, ou solto. Qual é? Primeira categoria, 0,77. O que é que ele está usando? 0,77. Fator de eficiência. O que é fator de eficiência? É a relação entre os minutos efetivamente trabalhados e hora. O que ele está adotando? 0,83. Está dizendo que em cada hora ele perde 10 minutos, que pode ter algo que vai atrapalhar ali, tem uma impedância ali. Ou seja, como está considerado no texto, pode ser uma manutenção, onde é que eu falei? Mostrei aqui, eu não me lembro agora. Mas pode ser uma manutenção, pode ser deslocamento, preparação e manutenção. Pode ser uma situação ou outra. Que ele está considerando aí que do tempo ele tem 83% dos 60 minutos. O tempo fixo, ele está considerando que, por exemplo, se eu olhar esse tempo de escavar, carregar e transportar, empurrando a lâmina e retornar, é um ciclo. Só que esse ciclo ele está considerando aqui, olha, o ciclo, se nós olharmos aqui no S, tem tempo total de ciclo, é 1,09 minutos. Mas ele está considerando isso aqui a soma desses outros itens. Por quê? Ele tem aqui o tempo fixo, carga, descarga e manobra, que ele agregou, mas ele poderia ter um tempo, descarga, manobra, separado, mas a própria planilha do DENIT já considera isso aí como sendo fixo, somatório delas. E aqui eu tenho o tempo depois, o tempo percorrido para ida, ou seja, empurrando para deixar o material, e o de retorno, retornando aí. Você vê que são dois tempos distintos. 0,61 carregado e 0,31 mais rápido, retornando vazio. E se somarmos isso aqui, 5,3819, 1,67 e 3,10, está 1,09. Então nós temos 1,09 minutos, que é esse ciclo total. Aqui ele está admitindo uma velocidade de 40 metros por minuto, que a gente pode transformar em hora, e de 80 metros por minuto, que também vai transformar em hora. Ele carregado, eles estão considerando uma velocidade mais baixa e considerando ele descarregado no retorno como sendo uma velocidade mais alta. Apesar desses números aqui, as velocidades aqui vão ser baixas, porque eu estou trabalhando com trator de esteira, e esse trator de esteira ele não vai desenvolver velocidades altas. Embaixo a gente vê o seguinte, novamente as especificações de serviço do DENIT, né, eles vão apontar para esses resultados aqui, para essas equações. Mas o que é essa equação? P é aquele nosso R metros cúbicos por hora, por exemplo, aonde essas letras do alfabeto, né, elas são as letras utilizadas para cada uma dessas variáveis intervenientes. Então, observe que eu tenho 60, porque depois, isso aqui por conta do tempo aqui em minutos, depois transforma, a hora tem 60 minutos, então isso aí para fazer a conversão. Preciso observar. Se eu tirar esses 60 aqui, eu transformo para a unidade que interessa e eu vou ter o resultado em metros cúbicos por hora, se for o caso, ou na unidade que interessa por hora. No caso aqui, o B, ele é a capacidade, que seria aquele Q, né? Que a gente usava lá, ou C, né? O G, que é o fator de carga. O H é o fator de conversão. O I é o fator de eficiência, que é o E maiúsculo lá que a gente usava. E o S, que é o tempo total de ciclo. Então, com isso aqui, vai resultar numa produção horária de 275 metros cúbicos por hora, né? É horária, 275 metros cúbicos. Eu tenho uma unidade, está considerando um trator. E ele, como ele comanda, ele está considerando aqui, ele já está levando em conta que tem uma eficiência de 0,83, mas ele diz, ele está considerando que mesmo naquele 0,83 de eficiência, ele está trabalhando cheio, 100% operativo. Ele não tem parada. É como que ele não parasse, porque ele não tem produtivo, ele não está parado. Ele tá... Então, ele vai produzir 275 metros cúbicos por hora desse equipamento. Ok? Muito bem.
E aí a composição de custos, como é que entraria? Observem que aqui tem o DENIT, ele tem o sistema de custo, composição de custo unitário de referência. Por quê? Porque esse tem valores fixos aí. Atividade, que ele chama lá, é um serviço com essa nomenclatura aqui, é escavar carga, transporte, material primeira categoria, com distância de transporte de 50 metros. E nós vimos que a produção adotada lá foi 275 metros cúbicos. E na hora, né, por hora, que ele consegue fazer. O que ele tem? Aí vai para a composição aqui, o equipamento e mão de obra. O equipamento aqui tem um operador, mas já está incluso aí. E aqui ele tem fora um encarregado de turno e um servente. O servente é um cara que vai lá, pode pegar um toco ali, um material, tirar alguma coisa, e o encarregado que está cuidando ali da obra. E como é que isso aqui entra? Está considerando, como nós vimos lá nas planilhas, que tem um equipamento, ele tem hora operativa de 1 e improdutivo 0. E tem o encarregado, a quantidade aqui, não é que cortaram em pedacinho o encarregado, mas ele foi contabilizado como sendo, em vez de 0,3, né? E o servente aqui foi considerado, é como que esse cara pudesse trabalhar em outra atividade. Ele não está fazendo, para esse serviço, ele teria uma parcela do que ele recebe, seria correspondente a 30%. Ainda continuando, o que nós temos aqui? Nessa composição, ainda de produção de 275 metros cúbicos, para mesmas condições, o trator, ele tem um trator que está sendo usado, e a utilização operativa 1, 0 improdutiva, e ele tem um custo operativo de 366,69. E tem um custo improdutivo de 16,74. Eu não vou contabilizar 16,74 aqui, porque eu não tenho improdutivo. Então, eu só tenho 366,69 vezes 1 do operativo. E vezes 1 de um equipamento. É aqui, que eu tenho só para um equipamento. Então, eu tenho 366,69. Repete esse mesmo valor. Ora, o meu custo horário de equipamento vai ser 366,69. O encarregado de turma, como é 0,30 e o salário é 17,21 por hora, eu tenho 30 de 17,21 dá 5,17. Para o servente, que é cheio aqui, é full, né? Ele tem a hora dele 7,17, então vai ser 7,17. Eu somo esses dois valores, 14, 3, 12. 12,34. Então eu tenho agora o custo horário do equipamento de 3,6669, tenho 12,34, que é o custo horário de mão de obra, tenho, como nós já vimos anteriormente, e para uso de ferramenta, quem paga é a empresa, então seria mais 15,51. Depois eu vou mostrar como é que chega nesse 15,51%. E aqui eu tenho o 1,91 e tenho o custo horário de execução, que dá 380,95. Por quê? Porque eu vou somando, né? Vou somando essas parcelas. E como é que eu chego nesse custo unitário agora? Porque eu tenho um custo horário de execução de 380,95, mas eu tenho uma produção de 275. Se eu dividir o 380,95 pela produção horária, eu vou ter 1,39, que é quanto custa o metro cúbico desse serviço. Com esse metro cúbico aqui, esse custo unitário do metro cúbico, eu tenho o BDI, que é o lucro de despesa indireta, que é de 27,84. Né? No caso aí do DENIT. É como um valor fixo. Isso aí também é outra coisa questionável, porque os BDIs você tem que contabilizar realmente os gastos para ver qual é o percentual real do teu LDI. Mas vamos dizer que seja esse valor de 27,84, que dá 0,39, né? do valor de 1,39. Se eu somar, eu vou ter 1,77. O que é que eu tenho? Aí é o preço. Seria o preço unitário, ou seja, quanto você está pagando, quanto é que está sendo pago, deveria ser pago pelo contratante
por aquele serviço. Se tiver alguma dúvida, pode se colocar. Então, a outro aspecto aqui também, por especificações de serviço do DNR é S280 e DENIT é S281. Para cada serviço, né, tem as especificações do próprio DENIT. Aí, com relação àquele adicional à mão de obra, que é esse aqui que nós vimos de 15,51, como é que isso ocorre? Ó, elementos complementares aí. O equipamento de proteção individual, que nós já comentamos em aula anterior, 1,12 sobre a mão de obra. O transporte de 4,79 sobre a mão de obra, seria uma forma de se determinar, e a alimentação de 9,60 também sobre a mão de obra. E a ferramenta complementar, 5%. Se nós fizermos aí o somatório, né, o total daria, vamos dizer, 15,51 ou 20,51 sobre a mão de obra. Ok? Muito bem. Vamos agora olhar para aumentar a nossa equipe, a nossa patrulha. E vejam que nesse outro serviço, o que nós temos um scraper, aliás, são equipamentos scraper, trator é o mesmo, 228 kW, e uma moto-niveladora. Essa moto-niveladora não está contabilizada aqui, porque, na realidade, ela seria, nesses trabalhos, ela estaria sendo utilizada como... estaria no caminho de serviço, por exemplo, para limpar arrumar o caminho se tiver algum defeito. Por isso que a gente vê que a utilização improdutiva dela é alta. Ela está lá parada. Isso aqui também mudou no ciclo 3, mas não compromete, porque o raciocínio, em tese, é o mesmo. O que mudou foi, vamos dizer, foi tirado esse equipamento e analisado de forma diferente para a questão de caminho de serviço. Porque também eles melhoraram as condições de analisar, tratar, vamos dizer, os caminhos de serviço. Coisa que antes o caminho de serviço era tido assim, sem muita secundário. Ele é mais secundário. Ele é secundário, mas ele é importante, porque ele é a ligação entre o ponto de jazida, corte, para as áreas aonde ele vai. Então, um caminho de serviço bem cuidado é importante, evita acidente. Tem vários fatores aí que são positivos na sua... desde que ele esteja bem conservado, bem arrumado. Então, no caso aqui, o scraper, nós sabemos que ele tem a caçamba dele. Aqui está sendo como 15,3. A distância de 900 metros. Aí os fatores, como é material, primeira categoria, repete aqueles mesmos fatores. E também o tempo total de ciclo não foi considerado aqui quebrado, não. Ele considerou um valor médio aqui, vamos dizer, de 8,84. Com isso, substituindo esses parâmetros, esse valor das variáveis aqui, na equação, deu 60 metros cúbicos. Ora, tem 6 unidades de scrapers, ele tem uma hora produtiva de 0,90 e tem uma utilização improdutiva de 0,10. Ok? Aí, peraí, o scraper está comandando a operação? Não. Quem está comandando é o trator. Aqui, na realidade, tem um trator que ele está fazendo talvez a camada seja muito densa, né? E esse material está soltando lá para que o scraper venha e consiga escavar. Por quê? Observe que ele aqui, o trator, é que está com uma produção de 300 metros cúbicos. E não é por isso que ele está comandando. Ele está comandando porque ele é 100% de operativo. Ele está lá produzindo para os outros trabalharem. Ou para os outros, no caso, são os scrapers. Então, ele pode produzir e ainda empurrar, se for o caso. Isso aqui precisaria analisar. Lembra que ele pode estar no corte fazendo, ou no terreno lá, fazendo, escavando aquele material, revolvendo, para ficar mais fácil do scraper pegar, ou de uma carregadeira, isso no caso do trator. Mas aqui a gente está combinando trator com o moto scraper. Então ele é quem está trabalhando full time aqui. E o outro só tem
22% produtivo e 78% improdutivo. Mas observem que o valor maior de produção da equipe está sendo considerado aqui o de 320, que é o do trator de esteiras. Aqui embaixo dá para ver isso, para todos eles. Então, isso aqui é importante a gente observar. No caso da composição, viu lá que é 320 metros cúbicos que é produzido, que é o que o scraper, o trator, dá condição. E aqui tem os equipamentos, que são os 3 que vão entrar, e temos aqui quantidade, um trator, 6 scrapers e um motoscraper, uma motoniveladora. Utilização produtiva aqui, operativa, 0,90 e 0,22. Improdutiva, 0 no primeiro, 0,10 e 0,78. O que acontece aqui? A gente tem esses valores, né? Que são valores positivos e valores produtivos e valores improdutivos. No primeiro caso, aqui são 6. Então, eu vou ter que fazer considerar os equipamentos que estão aqui, 6. Então, esse valor já vai estar associado a 6. No caso, eu não tenho improdutivo, 16. Para esse 16, vai ser 0. Eu não vou acrescentar em nada aqui o valor dele, porque ele vai continuar sendo 366,69. Já os outros valores, é bom observar a quantidade de improdutiva no caso deles. No caso do encarregado, eu tenho aqui, continua o encarregado e servente. No caso, o encarregado de turma, 1, e tem 3 serventes. Que é uma operação maior, mais equipamentos, tudo. E o salário hora de cada um deles está aqui representado. Então, multiplicou da mesma forma. Eu tenho o custo horário do equipamento, tenho aqui o custo horário da mão de obra, tenho aqui o adicional sobre a ferramenta e tenho, que é sobre a mão de obra, né? Isso aqui vai estar associado à mão de obra. E tenho o custo horário de execução, que dá 2.171,99. Vou pegar 2.171,99, dividir por 320 e ver, fazer a conta aqui, só para... Quanto é? 2.171,99 e divido por 320 e dá 6,7874. Ou seja, foi arredondado aí para 6,79. Esse 6,79, o que eu faço? Eu estou adotando aqui o DENIT, né? Considera o lucro de despesa indireta 27,84. Multiplico 27,84 porcentagem aqui, né, por 6,79, vai dar 1,89. Somos 2, eu tenho o preço unitário total, né, daquele serviço de 8,68. Então, com isso, eu iria preenchendo todas as minhas caixinhas de serviço lá e teria toda a planilha preenchida. Aqui se repete, eu não vou ficar repetitivo aqui, mas só para ilustrar a vocês que, no caso, eu tenho ainda um serviço de primeira categoria com distância de transporte de 800 a 1.000 metros com carregadeira. Tem um trator que está soltando material, tem a carregadeira que está pegando aquele material e carregando caminhões basculantes aqui de 14 metros cúbicos. Né? E aí, o que nós temos? Veja que coincidem. O único que não coincide tudo é a carregadeira, que ele está só considerando o ciclo total que foi adotado, de 0,50 minutos. 0,5 minutos. Então, essa carregadeira tem uma caçamba, uma concha de 3,1 metros cúbicos, tem aqueles mesmos parâmetros de fator de conversão, fator de carga, conversão e eficiência, já vistos para material de primeira categoria, que é o caso, todos os equipamentos aqui estão trabalhando com material de primeira categoria. A motoniveladora continua na mesma situação, lá nos caminhos de serviço, e o trator, o que ele está fazendo? Ele tem uma capacidade lá na lâmina de 8,7, tem uma distância de 30 metros, tem os mesmos fatores aqui, e tem os tempos que foram desmembrados.
tempo fixo, carga, descarga e manobra de 0,15, ao percurso 0,75 em minutos, 0,38 de retorno em minutos, o ciclo de 1,28, que é o somatório desses tempos aqui. Tem a velocidade de 40 e 80, que se conservou até são os mesmos números da planilha que nós já mostramos. Aqui muda, o caminhão tem 14 metros cúbicos, uma distância de 900, porque ele está tomando a média entre 800 e 1.000 metros. E aqui os três fatores são idênticos. Aí tem tempo de carga, manobra e descarga, ele considerou 2,81, o tempo de percurso 3,60, o retorno 1,91, e assim vocês têm todos os valores aqui. Considerou velocidade de ida e velocidade de volta. Essa velocidade é alta, não é porque é uma Ferrari nem um Fórmula 1, mas é porque está em metros por minuto aqui. As equações aqui são as mesmas, dá para perceber que não houve modificação. Eu tenho a produção horária aqui de 214 na carregadeira, 235 no trator e 58 no caminhão. Quer dizer, cada caminhão produz isso aí por hora. O que acontece? Quem comanda no caso aqui? Quem está comandando aqui é a carregadeira. Observe que o trator, mesmo soltando mais material, ele não é quem comanda. Porque quem vai carregar os caminhões no final vão ser as carregadeiras. Então, por isso que é tomado aqui embaixo de 14, ó, a produção da equipe, aqui embaixo está sendo 214. E aí nós vamos novamente fazer aqueles cálculos que nós vimos. Aqui, para chegar nesse dado de P, nós repetimos ali. Eu tenho B, G, H e I, eu vou buscar nas variáveis intervenientes, substituir e dividir por essa. Acabei chegando no 214, da mesma forma que 235 e 58. Isso aí eu estou repetindo aqui para vocês fixarem bem. Do mesmo jeito agora, coloco os 4 equipamentos, a mão de obra que vai ser utilizada, tenho quantidade de cada um deles aqui, tenho a porcentagem aí de operação, produtiva, operativa e improdutiva, e tenho os custos associados a cada uma desses equipamentos. Com isso, eu tenho o custo horário do equipamento, somado aqui. Depois eu tenho o custo horário da mão de obra também aqui somado. Depois eu tenho o percentual aí de ferramentas e somo para o custo de execução tudo que tem acima. Esses 1.378,95 vou lá e divido por 214, enquanto 6,44, multipliquei por 0,2784, tenho 1,1, somei aos 6,44 e obtive 6,24, que é o preço unitário total. Então, aí as coisas se repetem. O que vai mudar agora são as configurações de equipamentos nos grupos ou patrulhas. Observe que aqui agora eu tenho uma escavadeira e caminhão. E o processo todo vai se repetir. Eu não vou repetir aqui, só mostrando para vocês. Ainda está com material de primeira categoria, 900 metros ainda, porque está considerando uma média aí entre 800 e 1.000. A planilha para ele, no fim, quando eu chegar no custo horário de execução, pegar o 1.118,74, vou dividir por 192 e achar o custo unitário de execução. E aí aplico o BDI, o LDI e tenho o preço unitário. Então, o raciocínio é o mesmo. Da mesma forma agora para essa equipe de 252 metros cúbicos, que é essa aqui. Observe que modo scrape, agora só que com material de segunda categoria. O que vai mudar, só para perceber, vai mudar aqui, ó, os fatores mudam. 0,80, 0,72, só não o 0,83 que foi adotado lá como sendo fixo. Mas esses dois primeiros fatores mudam, eu tenho que olhar aquele fator que vai corresponder, como nós já mostramos anteriormente. Aqui tem o scraper, não tem grandes modificações. O que eu preciso também aqui, o ciclo, já é dado o ciclo total. E aí o trator de esteiras. Aqui, o que está sendo? Esse trator de esteira está trabalhando aqui, né? Mas esse outro trator, o que ele está... E ele tem uma produção alta aqui, mas ele está fazendo outro serviço, mesmo para ser transportado pelo scraper. Esse está trabalhando numa condição e esse aqui em outra, porque eu tenho distância de 150 metros e tenho uma espessura
um espaçamento, desculpa, de 0,60, né? Nele aqui. E aí, considerando profundidade. Por quê? Porque ele está, talvez, escarificando aqui, né? Exatamente. Ó, trator de esteira com escarificador. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está trabalhando uma profundidade de material aqui, né? E escavando esse material para depois esse outro trator com lâmina ele movimentar o material, espalhar e depois o scraper carregar o material. Está quebrando o material para que isso ocorra. Então, mas quem comanda? Quem está comandando aqui é o trator de lâmina, que é quem vai produzir material lá para o modo scraper poder transportar. Então, observe que é 252, mesmo esse produzindo mais, ele não está sendo o equipamento que controla a atividade. Então, quanto foi lá o valor de... Ok. Aqui outro, né, de 192, que é uma carga-transporte com motor-nivelador, escavadeira hidráulica e caminhão. O primeiro a gente tinha com carregadeira, agora com escavadeira. Veja que eliminou-se aí... desculpa. No anterior aqui, ó. Nesse caso, eu não está a planilha aqui, mas só para ilustrar. Que eliminou-se aqui usando a escavadeira hidráulica com esteira, eliminou-se o trator. Ok? Aqui poderia ser considerado, assim, eu só tenho a moto-niveladora, que também está naquelas mesmas condições, 0,22, 0,78, trabalhando lá no caminho de serviço. Nesse caso aqui, eu tenho a escavação, carga e transporte, material de terceira categoria, que já é um material de rocha. Mas como é que está sendo esse trabalho? Observe que só tem dois equipamentos. Um é a carreta de perfuração de esteira, né? O que acontece? Ela perfuração, ela está perfurando para que seja feita explosão. E aí, o que entra? Ó, porque eu tenho aqui compressor e perfuratriz. Esses são equipamentos de apoio, porque eles estão lá para poder haver essa perfuração. Esse afastamento, aqui em metros, é o afastamento que os furos estão sendo feitos. Depois eu não tenho, olha, eu tenho um espaçamento, né, aqui de 2,5 e tenho o fator de eficiência que ele está botando de 0,83. Tem a profundidade que está sendo feita e tem o tempo de ciclo da operação e a velocidade média. Aqui, obviamente, que é equipamento de apoio, e esse também é equipamento de apoio, seria as perfuratrizes. E tem o trator de esteira com lâmina que vai operar movimentando o material que for depois dessa explosão aí, depois dessa retirada, do desmonte desse material, ele vai operar. Só que observem que ele vai operar. Olha que essas duas equações agora embaixo são distintas. Essa primeira, ela leva em consideração, olha, A, E, O e I. São as vogais aqui, quase todas. Faltou só o U. Então, observe, A, o que seria afastamento, é espaçamento, O, profundidade, I, largura de superposição, dividido pelo tempo de ciclo S, que nós vimos aqui. Então, com isso, tem o valor de 36. Ó, qual é a produção? A produção é essa, porque não adianta depois eu estar com o trator produzindo mais, mas o trator vai produzir mais, tem capacidade de produzir, mas eu preciso ter o produto feito aqui pela carreta de perfuração. Então, observe que ela aqui é operativa 1 e produtiva 0. Já o trator, ele tem uma capacidade de produção, e olha as letras aqui, BGHI, aqui é produção, aquela produção convencional que nós mostramos, de rendimento, lá de metros cúbicos por hora. São as mesmas variáveis intervenientes, BGHI, dividido por S. E ele tem uma produção aqui de 123. Isso, ele tem uma unidade só, operativo 29%, e 71% sem ser operativo. Então, veja que quem está comandando no caso aí é o primeiro equipamento que está aí à esquerda. Aí vem a composição de custo unitário, que ela é mais volumosa aqui em termos de informação. Trator de esteira, compressor de ar, martelete.
perfuratriz sob esteiras, encarregado de turma, blaster, que é o cara do fogo, o servente, fogo é aplicação de explosivo. Aí tem série de broca, dinamite, espoleta, cordel, retardador, estopim, haste, luva, punho, coroa. Muito bem. E no fim, aqui tem um preço unitário, fazendo todos aqueles trabalhos, vai ter um preço unitário bem mais alto, de 20 e 36, com a utilização desses equipamentos aí. Ok? Para a condição de terceira categoria e distância pequena aí de 50 metros. Muito bem. Então, encerramos aqui. E vamos para esse outro item hoje, para a gente fechar, que é ter uma noção aqui de drenagem. A drenagem, eu vou falar de uma maneira aqui, assim, bem rápida, rápida que eu digo assim, condensada, mas esse assunto, eu acredito que lá na hidráulica, eu não vou entrar aqui na questão de hidráulica, porque sempre nas aulas, às vezes eu mostro algum equacionamento sobre isso, mas eu não vou me detalhar nisso. Eu vou mostrar os dispositivos de drenagem e o papel deles, vamos dizer, na estrutura. Leva em consideração que em disciplinas de drenagem, disciplina área de hidráulica, vocês têm noção desse conteúdo. Então, temos aqui a drenagem superficial, que é aquela, por exemplo, eu considerando todo o offset da via por cima, o que cai de água ali vai ter que ser escoado. E para escoar, eu tenho vários dispositivos que são de drenagem superficial. E tem a água que está no nível freático, quando você faz a sondagem, é preciso retirá-la, para que ela não suba por capilaridade na camada final do pavimento e venha modificar suas características de comportamento no seu estado de compactação e amolecendo aquele material à medida que ele vai para o ramo mais úmido e você comece a ter afundamento na base do pavimento, o que vai provocar problemas sérios àquela estrutura. Então, por isso que as drenagens elas são colocadas exatamente para eliminar esses casos. E também tem as drenagens de transposição de Talveg. Eu quero passar de um ponto para outro e essa passagem eu vou ilustrar, vocês vão ter uma noção do que seria isso. Então, qual é o objetivo, no caso da drenagem? É interceptar e captar a água precipitada sobre o corpo da estrada, como eu falei, e vindas de áreas adjacentes para conduzi-las a deságue seguro, né? Resguardando a estabilidade da rodovia. Ou seja, eu não posso fazer com que a rodovia receba água que ela não possa drenar, tirar da rodovia. Porque se ela se infiltra, ela vai mudar as características de umidade das próprias camadas que compõem o pavimento. E isso vai afetar no total, como é que se diz, ruína da própria estrutura. É a mesma coisa quando você faz os drenos de tubulação na via. Por exemplo, se entope um dreno porque ele tem um determinado diâmetro e começa a encher de material e a água começa a passar, obviamente, numa área menor, em vez de ser a área do diâmetro total, o que vai acontecendo? Você pode ter um conduto forçado, né? Ali, porque vai ter pressão em toda a tubulação e você, obviamente, vai começar a acumular água na parede da rodovia, e como a rodovia não foi construída de forma a funcionar como barragem, com aquelas núcleo central, linhas de fluxo que tem da própria barragem, e conseguir tá impermeável, lá está impermeabilizada, tem todo um tratamento para que ela funcione como um represador de água, aquela água começa a subir e vai terminar destruindo o pavimento. Seja por fuga entre os próprios tubos, né, vai rompendo e termina rompendo a tubulação e, consequentemente, destruindo a rodovia, que é um problema seríssimo, em função, às vezes, de simples fato de drenagem, de limpeza desses bueiros, ou mesmo pode ser um caso extra aí, que a natureza resolve precipitar mais água do que se comporta aquele dispositivo, e aí vai o caos, ela é destruída mesmo.
Mas questões dessa natureza, a rodovia não foi feita para represar água, a não ser que seja aterro-barragem. Ou seja, um aterro construído como se fosse uma barragem. O aterro que eu digo, da estrada, você vai permitir que você acumule a água sem que ela seja danificada. Então, o objetivo dela é interceptar e captar a água que é precipitada sobre essa offset, né, essa área, seja nos taludes, ou seja mesmo dentro da rodovia, mas que elas sejam expulsas de forma, através desses condutos, aí, desses canais, não canais especificamente, mas desses meios de fazer com que elas desaguem fora da rodovia. A motivação da drenagem também é o mau funcionamento de canais, né, no caso aí, provoca deterioração acelerada de vias. A erosão nas áreas adjacentes diminui a sensação de conforto e segurança. A questão de ir sendo destruídas as laterais da própria via, isso causa uma certa insegurança do próprio usuário. Principais fontes de água indesejáveis: chuvas diretamente sobre a plataforma, fluxo de água superficial nos terrenos adjacentes, inundações de curso de água e fluxo de água subterrânea. Quer dizer, aquelas inundações que ocorrem, que vão subindo e terminam tomando conta da via. E outra é o fluxo, o nível freático. Se subir, ele tem uma tendência forte de destruir essas camadas inferiores, principalmente com a passagem de veículos. Efeitos negativos da ação da água superficial e subterrânea: erosão da pista, possível variação de volume de alguns solos, porque ele vai inchar, perda de resistência das camadas do pavimento, proveniente dessa questão da água, sai do ramo úmido, sai da umidade ótima ali e vai para um ramo úmido, isso aí é problemático, e o problema de segurança do tráfego. Os tipos de drenagem, né? Superficial e subterrânea. Aqui, por exemplo, olhando, superficial é na via. Aqui é uma drenagem que vem lateral, essa construção aí desses tubos, e aqui seria uma profunda, né? Porque você escava, depois colocou-se aqui uma manta, depois coloca agregado, e como não tem contato com o solo, ele não vai colmatar dentro do carreira para dentro do agregado, colmata e top. E esses tubos são furados também, em geral com furos aqui para baixo, e você está conseguindo drenar a água que possa subir aí. Talvez essa região seja uma região que tenha um nível da água que sobe. Eu não conheço essa foto aqui, essa foi uma foto tirada só para ilustrar, não conheço a situação em si, mas pode ser que o nível freático suba e tenha problema. Isso é uma mera especulação minha aqui. Então, e o outro, drenagem de transposição de tal vértice. Aqui tem um exemplo de escadas com canaleta de crista de corte, canaleta transversal, tem canaleta de berma, aqui você vê que tem as bermas, tem aqui também um caixa de transição, e eu vou ilustrar mais para frente isso aqui: saída d'água, canaleta de pista. Que são os dispositivos que mais para frente a gente vai dar uma olhada. Só estão enumerados aqui, esses 13. Declividade, que pode ser longitudinal e transversal, valeta de proteção de corte, valeta de proteção de aterro, sarjeta de corte de aterro, valeta de canteiro central, banqueta, berma, descida d'água, saída d'água, caixas coletoras, bueiro de grade, dissipador de energia, escalonamento de taludes e corta-rios. Aqui, alguns desses dispositivos. Por exemplo, declividade longitudinal e transversal, né? Declividade longitudinal seria, vamos dizer, a própria rampa, o grade, a inclinação da pista longitudinalmente. E transversal seriam as duas faixas, né? Na pista, com duas faixas que têm inclinações, vamos dizer, A%, 2% para um lado, 2% para o outro. A valeta de proteção de corte, nós temos lá em cima. A valeta de proteção de aterro, que a gente tem embaixo, valeta de proteção também embaixo. Sarjetas de corte de aterro. Nós temos valeta do canteiro central. Eu vou ilustrar mais adiante também. Banquetas, berma, descida d'água, que está repetido. Só acrescenta aqui caixas coletoras, bueiros, dissipadores de energia e escalonamento também repetido. Mas dá para ver, tem algumas delas, saída d'água,
sarjeta de aterro, bueiro, dissipador de energia, depois eu vou ilustrar, descida d'água, sarjeta de corte, banqueta, sarjeta e valeta, né? Aqui, a declividade longitudinal, que é o que eu já falei para vocês, inclinação de 2 a 3% aqui nas pistas, né? A valeta de proteção, as valetas de proteção de corte, valeta de proteção de aterro lá embaixo, aqui as sarjetas de corte e sarjeta de aterro, aqui a valeta de canteiro central e escalonamento de taludes, que é aquela variação que nós vimos. Obviamente, ele está escalonado, tem aqui um platô, tem uma coleta de água, e aqui esse dispositivo. Quer dizer, todos esses coletores aí, como é que eles vão funcionar? As caixas coletores e bueiros de grade, como é que eles operam aí? Tem também os corta-rios, eu vou mostrar o anterior, mas apareceu esse corta-rio aqui, vamos falar. Esse corta-rio tem lá no livro de vocês, talvez do Glauco Pontes, né? E mostrando, ilustrando isso aqui. Vocês devem ter visto um traçado de rodovia, onde vai passar, para não ter problema de passar num trecho onde o rio é mais largo. Isso aí pode gerar um dispositivo de drenagem aí, né? Assim, aliás, uma obra de arte, não um dispositivo de drenagem, mas uma obra de arte maior, mais cara. Então, aqui nós temos corta-rio, né? Escavação destinada à alteração do percurso dos cursos d'água, com o objetivo de eliminá-los ou fazer com que se desenvolvam em local mais conveniente, de maneira a eliminar ou minimizar sua interferência sobre a rodovia. Observe o seguinte, se eu tenho essa rodovia vai cortar esses 2 pontos, eu precisaria de 2 dispositivos de drenagem. Um aqui e o outro aqui. Só um à esquerda e o outro à direita. Só que se vocês observarem aqui, o corta-rio, o que ele vai fazer? Ele vai evitar isso. Ele encurtaria aí essa sinuosidade, diminuiria essa sinuosidade, e até essas curvas poderiam ser pensadas uma curva de transição para diminuir o efeito da ação da própria água com aquele fluxo que não é um fluxo turbulento, ele tem como lâminas ali, né? Obviamente, se você faz uma transição você cria pontos aqui de transição, uma curva de transição e vê um trecho circular, você pode até minimizar inclusive o próprio rio, né? Corta-rios aí, sendo bem dimensionado. Aqui a descida da água e dissipador de energia. Por exemplo, a água, se ela vier com violência, quando você cria essas batentes, ou degraus, você está criando está reduzindo o impacto da água tanto na lateral como também na própria estrutura onde ela corre. E lá embaixo, essa queda vem sendo amortizada, e lá embaixo tem essas pedras que foram fixadas aqui, né? Bem pequenas aqui, às vezes essas pedras são maiores, ou essas peças são moldadas aqui de concreto e são até maiores. Então, observe que tem bem mais extenso aqui esse outro trecho que está sendo construído. Aqui, dissipador de energia, porque a água, ela descendo com muita violência, ela vai e provoca erosões e destrói. Então, são construídas áreas tipo de enrocamento aí, né, de pedras, para poder evitar essa erosão. Aqui também tem uma pedra de mão aí, irregulares, colocadas também para quebrar dissipar energia. E também aqui esses dentes, né, cunhas, que são colocadas, né, com soleiras também para retado, um hip-hop ali também que vai quebrando, você vai amortizando. Começa lá na queda, não é uma queda horizontal, inclinada e sem contenção, mas você vai criando batentes e vai provocando, reduzindo gradativamente essa força da água, dissipando a sua energia. Aqui um tipo de escalonamento de taludes, né, ou bermas,
envolve a disciplina lá que vocês fazem de estabilidade de taludes também. Observem pessoas aqui em cima, como ficam bem pequenininhos, é realmente um talude muito, muito íngreme e elevado aí, e ele foi recortado aí exatamente para permitir a maior estabilidade, provavelmente. Aqui, bueiros de grade, né, que estão ligando uma área à outra, porque a rodovia está passando no meio e ele está conduzindo a água que vem de cima, vem daquela imagem que nós ilustramos inicialmente, e ele passa aqui por baixo da via e é jogado fora, né, quebrado aqui a sua fúria através de dissipadores também. Drenagem profunda. Drenagem profunda é importante, porque, como eu falei, aqui nós estamos falando da água que vem de cima, mas a água que vem abaixo também precisa ser retirada para não afetar o comportamento da estrutura. E podemos ver aqui, por exemplo, aqui você vê o nível do terreno, aqui o nível da água, né? Esse NLF aqui, esse é o nível freático só. E essa água continuaria aqui, mas o corte, quando fosse feito, essa água ia jorrar aqui na lateral do talude. Quando se faz a trincheira drenante aqui, obviamente tem procedimentos de cálculo para serem feitos e você manter a altura, uma altura mínima aqui, determinada altura, calcular essa trincheira para que o nível fique a uma determinada altura, que não, por capilaridade, essa água não tem acesso à parte inferior. Porque se ela tiver, ela vai começar a amolecer o material aqui, e esse amolecimento desse material vai fazer com que haja afundamento. Quer dizer, qualquer correção não é na superfície, mas sim lá na parte inferior. E para fazer correção na parte inferior, eu vou ter que desmontar o pavimento para poder corrigir essa parte inferior. Então, o dreno profundo, longitudinal, né, que é esse caso, ele intercepta e ou rebaixa o lençol freático, né, tendo como objetivo principal proteger a estrutura do pavimento. Isso aqui é importantíssimo. Tem procedimentos de cálculo, eu tenho um material disso, que em geral dava na aula de fundamentos de infraestrutura, ensinava os alunos a calcular isso aí. Aqui também, olha, esse aqui é um modelo desse, mesmo, é um detalhe de um desses drenos aqui, onde você tem o pavimento, tem o leito, tem o talude, obviamente, consequentemente aqui eu tirei o nível freático, e essa altura aqui a gente pode calcular quando dimensionando esse tipo de dreno, né, profundo. Nesse caso aqui também tem um dreno, observe, construído aqui abaixo do pavimento, na camada de subbase, e um pouco abaixo da camada da base, também um dreno já, esse aqui embutido no pavimento, né, na própria estrutura. Drenagem profunda, longitudinal. E essa drenagem também pode, não obrigatoriamente em rodovias, como esse caso aqui. Isso aqui é um exemplo de uma área que precisa ser drenada, e uma das soluções aí apresentada é essa. Poderia também ser, por exemplo, ou em rodovias você ter espinha de peixe, chamada aí uma configuração como essa, né, que são drenos destinados que fazem a drenagem de grandes áreas, no caso da ilustração anterior, pavimentado ou não. Ele é usado aí em série, como está se percebendo, em sentido oblíquo, em relação ao eixo da via, né, ou área a ser drenada. Então, eles são chamados de espinha de peixe porque tem mais ou menos uma estrutura como de espinha de peixe. Colchão drenante. O objetivo deles é drenar as águas existentes situadas a pequena profundidade do corpo estradal. Então, aí você vê que tem uma camada de agregado bastante... uma boa quantidade de material. Eles são utilizados nos cortes em rocha, nos cortes em que o lençol freático estiver próximo ao terreno natural e nos aterros sobre terrenos impermeáveis. Aí você pode criar esse colchão drenante para facilitar aí essa percolação da água sem grandes complicações. Drenos transversais, né, indicados aí para pontos baixos de curvas verticais, côncavas, em locais aí onde existe águas acumuladas nas bases permeáveis.
situações encontradas nas restaurações de pavimentos. Aí dreno, saem outros formatos de dreno, planta chamada tangente. Né? Drenagem e transposição de Talveg. Efetuar a transposição de curso d'água transversal à rodovia. Então, são dispositivos, bueiro de Talveg, pontilhão e pontes. Aí, um bueiro de Talveg, né? Aqui a gente tem celular e aqui um celular retangular aí, né? Quadrado ali. Bueiro celular, esse aqui. Isso aqui é um bueiro convencional. Não sei, não dá para ver aqui se é de metálico. E tem também esses bueiros que são metálicos construídos nessas situações. Aqui são pontilhões. Aqui uma pequena ponte, né? Que custa água não deve ser muito volumoso aí. Aí uma ponte, né? São já ponte. Está mostrando só a variação das pontes. Pontes menores, pontes maiores, dependendo do curso d'água. E aqui uma configuração por exemplo, de seções de corte, que a gente vê que tem aqui inclinações, taludes, 2 taludes aqui, nessa seção, com essa pista, canteiro central, e também a interconexão aqui entre os vários dispositivos de drenagem. Então, isso é muito, muito interessante e muito importante aí para que a rodovia não venha acumular água e causar problemas mais graves, né? Bueiro de Talveg, caixa de transição, boca de bueiro, lançamento em valeta, lançamento de bueiro e lançamento em valeta. Então, uma série de soluções aí para realmente retirar a água. Fora as sarjetas naturais aqui nas laterais, as saídas d'água que devem ter. E isso aí a gente pode encerrar a gravação, por gentileza. Certo. Ok, pessoal. Esse material eu já disponibilizei aí para o